Namastê, geminianos de Sol e Ascendente, aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo com previsões do tarô para o ano de 2020. O método que a gente vai usar hoje é a mandala astrológica. Eu vou usar da seguinte maneira. A gente tem aqui um boninho de arcanos maiores, tá? A gente tem um outro boninho de arcanos menores, certo? E eu vou usar uma carta de cada um para falar sobre as 12 casas astrológicas. E aí a gente consegue abarcar um número grande de assuntos. Quando eu fiz as leituras de 2019, como 2019 foi um ano regido por Marte, eu usei o arcano menor para falar sobre a ação necessária naquela determinada casa, tá? Agora, como 2020 vai ser um ano regido pelo Sol e pelo que eu tenho visto em jogos particulares e pelo que eu tenho visto nos meus estudos, né? 2020 vai ser um ano de automestria, né? Inclusive, eu já até coloquei um vídeo no canal falando sobre isso, ok? Então, a gente vai pegar um arcano maior para mostrar a energia da casa e o arcano menor ele vai ser a forma, né? Como a pessoa deve lidar com aquela energia no sentido de chegar a uma automestria, né? A ideia é chegar a uma mestria de cada uma das casas, tá? Cada uma dessas áreas da vida. Então, vamos lá. Eu vou tirar aqui a primeira casa, eu vou explicando conforme a gente for tirando, tá? Uma carta dos maiores, outra carta dos menores, vou mostrar para vocês. Carro com 9 de ouros. Cada casa que a gente for tirando, eu vou fazer as relações entre elas, tá? Quando a gente chegar na casa 7, vai ser possível eu fazer as oposições também, tá? E aí a gente vai depois, quando tiver a mandala toda, então vai ter uma condição maior de eu ir fazendo relação de tudo, falar do ano, né, como um todo. Bom, a energia do carro, ela é bastante familiar para vocês. Ela passa para mim velocidade, determinação, objetividade, dá a entender que a vida não vai ficar parada, né? Vocês vão inclusive ter uma espécie de mandato interno, né? Pedindo para vocês estarem sempre em movimento, tá? Nem sempre é assim para vocês, ok? Isso é uma energia natural para vocês, mas nem sempre é assim. Até porque existe uma parte da energia de Gêmeos que é mais introspectiva, né? Inclusive existem geminianos mais introspectivos, não existe só geminiano extrovertido, tá? Agora, independente de você se identificar como sendo uma pessoa extrovertida ou não, a energia geral do ano vai ser de movimento, de você se colocar à disposição da vida, vamos chamar assim, tá? E a melhor forma de lidar com a energia do carro, o 9 de ouros. Você parar em algum determinado momento para você refletir se esse caminho que você está querendo trilhar é algo que vai te valorizar, vai fazer diferença para você. A gente não pode esquecer que a casa 1, sendo o ascendente, né, a energia do ascendente, ela carrega, por assim dizer, todo o mapa, tá? Então, vocês, em cada casa, em cada assunto, vocês vão precisar se perguntar se aquela situação, aquele tema, aquela energia, aquele modo de fazer, se isso contribui para você alcançar algo melhor,
Vocês vão ter sim uma consciência de alto valor. Posso dizer que vão estar com uma boa autoestima, ok? Mesmo aqueles que se julgam introvertidos, né? Introversão não é sinônimo de baixa autoestima. A única coisa que pode acontecer é vocês se colocarem em certas situações um tanto desconfortáveis, porque vocês vão sentir por dentro, né? Uma vontade de estar mais em exposição, de falar mais, né? O ano vai pedir isso de vocês. Não vai dar para ficar muito na concha, mas não quer dizer que vocês tenham que assumir outros valores e serem pessoas diferentes, ok? Vocês vão conseguir caminhar na vida sendo quem vocês são e perfeito, né? É a pergunta a ser feita. Na verdade, acho que a pergunta melhor é: estou sendo eu mesmo nessa situação? E aí em todas as situações, tá? A começar pela casa 1. Casa 1, como ela também tem a ver com o corpo físico, tá? Diz pra mim que vocês vão estar com bastante energia disponível. Eu não tô vendo a princípio de cara nenhum problema de saúde que se destaque, tá? A gente vai ter que esperar chegar até a casa 6 para conseguir perceber alguma coisa, ver se essa energia ela vai se manter ou se o tarô vai falar alguma coisa em particular. Mas por enquanto eu não tô vendo nada, tá? Nada aqui que seja digno de comentário, tá? O que eu percebo é o seguinte: vocês podem manifestar alguma coisa física, alguma doença, ou pelo menos algum sintoma, alguma coisa diferente, se o caminho que vocês estão pegando, o norte que vocês estão pegando, não tem a ver com o que vocês querem internamente. Se vocês estiverem tentando pegar um caminho que não é o que vocês de fato querem, vocês podem tentar, né, forçar o movimento, mas esse movimento numa determinada hora vai travar, porque vai parecer falso, e aí o corpo vai falar alguma coisa, o corpo vai chamar a atenção, o corpo vai dizer: olha só, você não está se valorizando aqui, você não está fazendo o que você realmente gostaria de fazer, e você está se depreciando dentro dessa situação e perante tais e tais pessoas, por aí, tá? Vamos deixar a casa 1 aqui, depois eu retorno a ela, ok? Vou fazer referência a ela diversas vezes, provavelmente. Vamos para 2. A 2, ela é uma casa de finanças. Só que não é só isso, né? Como eu gosto de fazer uma leitura mais aprofundada, essa casa 2 é uma casa de valores, e aí ela tem relação imediata com esse 9 de ouros aqui, tá? Vocês ficaram com os amantes e o 5 de paus. Primeira coisa, muita movimentação financeira, tá? Fluxo de caixa. Isso não quer dizer que o tempo todo vocês vão ganhar a mesma coisa, tá? Tem fluxo, tem movimento. E esse movimento, ele vai depender de 2 fatores. Primeiro, das escolhas que vocês vão fazer com o seu dinheiro, e segundo, os relacionamentos que vocês vão ter, que vão interferir no fluxo de caixa. A casa 2 e a casa 7, que são as casas de Touro e de Libra, são casas governadas pela Vênus. E essas 2 casas, elas se influenciam, ok? Quando você tem alguma questão financeira, se essa questão financeira ela não é resolvida, em breve ela se transforma numa questão de relacionamento também, e vice-versa.
Só tem dinheiro quem se relaciona. Quem não se relaciona com nada nem ninguém não tem dinheiro, tá? Dinheiro é uma energia de troca. Se você não tem nenhuma relação com o universo, com o mundo que te cerca, como é que você vai fazer dinheiro, tá? Parece óbvio falando assim, mas muitas pessoas que têm problema financeiro não conseguem enxergar isso. A pessoa parece que fica com uma venda nos olhos e ela acha que o dinheiro ele vai se manifestar do nada. Até para dinheiro se manifestar do nada, você precisa ter uma relação com o universo, você precisa ter uma relação com o entorno. Isso vai ficar muito claro para vocês. As suas relações com o entorno vão definir a sua vida financeira. Preparem-se, né? Como eu tô falando de fluxo de caixa, tem meses que vai entrar mais, meses que vai entrar menos. E isso para a casa 2 é um pouco desconcertante, porque como tem energia de touro, e touro gosta de coisas fixas, né? Touro tem dificuldade com essas flutuações financeiras, né? E a casa 2 ela é uma representante de salário, né? Não é só salário, mas é aquele dinheiro com o qual você pode contar. Você tem um fixo. Eu tenho um fixo no mês. Eu sempre espero esse fixo. Esse fixo em que está na casa 2. O dinheiro flutuante e que vem de outras fontes e até mesmo fontes inesperadas, ele naturalmente está na 8, tá? Mas a casa 2 de vocês, ela já está com essa energia, ok? Então preparem-se para flutuações. E essas flutuações, elas são boas, são ruins? Eu não sei, vai depender do que vocês vão escolher, do que vocês vão fazer. Vocês podem escolher, por exemplo, fazer uma atividade extra. Aí, quer dizer, vai entrar um extra. Um extra é uma flutuação, certo? Ok. E aí, com a presença do 9 de ouros na 1, é necessário que vocês se questionem. As escolhas financeiras que eu tô fazendo, elas têm a ver com algo maior? Elas têm a ver com o que eu sinto que eu devo fazer, que eu devo cobrar? Eu me valorizo? Eu me valorizo ou eu me menosprezo, né? Isso é um questionamento para a casa 2 de vocês. Vocês podem, por exemplo, estar fazendo algum tipo de serviço e se depreciando, sabe? Não cobrando o quanto que vocês devem cobrar. Até por achar, por exemplo, que está cobrando demais, por achar que está cobrando algo que é meio obsceno. A gente está vivendo uma época de crise, eu não deveria cobrar isso. Todos esses questionamentos vão estar na 2, ok? O que eu posso dar de conselho com relação a isso? Usem de equilíbrio. Percebam o seu entorno. Saibam quantas pessoas, por exemplo, da sua categoria, elas ganham ou elas cobram. Como é que funciona isso, tá? Para que você tenha uma medida. Para que você não cobre alguma coisa totalmente sem noção, mas que ao mesmo tempo você não se desvalorize, não se deprecie. E entendam também, isso pode flutuar durante o ano, tá? Vamos para 3. A casa 3 é a casa de vocês, né? É a casa de Gêmeos. Então ela tem relação com comunicação, com os deslocamentos curtos, feitos de carro, e a gente não pode esquecer o carro lá na 1. Tem a ver com os irmãos, com os primos, os amigos íntimos, né? Aquelas pessoas que você chama de família, né? Uma família construída. Tem a ver também com estudos, né? Agora é um estudo assim de consumo mais veloz.
Não dá, por exemplo, para colocar uma pós-graduação aqui na 2. É uma coisa mais mais veloz mesmo, resolvida mais rapidamente, tá? Um curso de extensão, por exemplo. Alguma coisa que você vai fazer num fim de semana e acabou, você já ganhou seu diploma. Não é nada, né, extenso. E aí vocês tiraram o julgamento e o 4 de ouros. Bom, o julgamento é uma carta de 2020, tá? Eu já deixei aqui no canal um vídeo sobre as energias de 2020 e os arcanos maiores, tá? Todo mundo vai trabalhar com a energia do 20 em diversos aspectos da vida. Para você está caindo na sua própria casa, está caindo na 3. O que que isso diz para mim? Como a gente começou falando de tocar a vida para frente, velocidade, alto valor, escolhas, fluxo de dinheiro baseado no alto valor e por aí afora. O alto valor ele volta para 3. Percebam que ele está presente na 1, na 2, na 3, tá? Na 2 não é diretamente uma relação que eu estou fazendo com a 1, mas de qualquer forma a ideia de alto valor está na 1, na 2 e na 3. E na 3, vocês estão tentando guardar isso, né? O 4 de ouros ele faz um movimento para dentro, ele é um movimento egoísta. Eu tenho que manter isso aqui para mim. E isso bate de frente com a energia da 3, porque a energia da 3 ela pede compartilhamento. O que que tem dentro de vocês, emocionalmente falando, e também o que que vocês sabem intelectualmente dentro do seu meio, da sua área de trabalho, o que que tem na sua carreira, na sua profissão, que você não está querendo dividir? O que que está acontecendo? Essa casa 3 aqui, embora ela não tenha diretamente relação com concorrência, aqui no caso de vocês ela tá me remetendo à concorrência. Sabe aquela concorrência assim de bairro? Você tem uma loja de bairro e aí as lojas do bairro que atuam no seu ramo, os colegas, os sócios, se você for profissional liberal, os outros profissionais liberais ali do seu entorno, as pessoas do seu entorno, elas estão representando uma ameaça para aquilo que você é. E aí vocês estão respondendo se resguardando. Esse resguardo, eu não estou vendo necessariamente como uma coisa ruim, mas vocês vão precisar prestar atenção nisso. Porque essa energia de resguardo bate de frente com a questão de compartilhar. Por que que não está se mexendo aqui? Por que que não está compartilhando aqui? Porque há uma necessidade de julgamento, de revisão de valores. Então essa revisão de valores ela vai vir no relacionamento com a família escolhida, né? A família que você cria, com a família de sangue, irmãos, primos, vizinhos, pessoas do entorno. Essa reavaliação ela vai vir também como uma necessidade de estudar mais determinados tópicos da sua área, tá? E aí não importa muito se você é estudante, se você já está trabalhando num determinado meio, é um tema que te interessa, um tema que norteia a sua vida. Esse tema ele está precisando de revisão. Embora vocês queiram guardá-lo, conservá-lo,
ele não tá dando todas as respostas que vocês querem. Ele precisa ser revisto. E essa questão também de resguardar, evidentemente, também precisa ser revista. O que está acontecendo que você não quer dividir, você não quer compartilhar? Isso não é muito comum para vocês. E aí eu vou aguardar a gente ter a 9, por exemplo. Até outras casas eu acho que vão poder dar uma resposta. Até para contrabalançar essa energia, porque o 4, ele pode... esse 4 aqui é uma faca de dois gumes, porque ele pode representar vocês cultivando a sua mestria naquilo que vocês conhecem, e com isso se destacando, se favorecendo, mas ao mesmo tempo esse 4 de ouros ele pode representar um egoísmo. Vocês sem noção, sem saber quando falar alguma coisa, quando dividir alguma coisa, quando manter segredo. Vai ficar algo confuso por aí. E esse confuso dentro de carreira, dentro da relação com pessoas próximas, mas eu não tô falando de cônjuge não, tá? Eu tô falando de irmãos, primos, amigos, vizinhos, tá? Essas pessoas, elas vão estar na berlinda, porque vocês não vão saber o que dizer necessariamente para essas pessoas. Tem horas que vocês vão falar demais, tem horas que vocês vão falar de menos, tá? E a relação com o entorno no sentido de concorrência, ok? O que libera para concorrência ou não? O que eu guardo ou o que eu deixo a concorrência saber? São esses relacionamentos, tá? Vamos lá, casa 4. A casa 4, ela é a casa, literalmente falando, a casa onde você vive. Ela é a casa da psique, a casa da infância, né? Ela é representante de pai e mãe, mas normalmente mãe na 4, porque é a casa de câncer, tá? E é o que eu vou considerar, embora tenha uma carta aqui que não é feminina, eu vou mostrar pra vocês. O Papa, tá? O Papa com o As de Paus. Esse Papa aqui, ele não tá representando o pai, ok? Não quer dizer que mesmo sendo uma casa feminina, uma casa da mãe, o pai tá com relevância, tá? Não é isso. Os assuntos de família, e aí vai envolver pai e mãe, e aí, claro, a família estendida, a família que você formou, né? Aquelas pessoas que você considera família, né? Você vai estendendo, começa com pai e mãe e vai ampliando esse círculo. A família, ela vai ser um veículo de crescimento espiritual em 2020. Na verdade, ela tem que ser. A família, ela vai ser um veículo de automestria, tá? Por enquanto, o seu estar no mundo e a sua relação com a sua família vão ser os tópicos mais importantes, os que mais vão fazer você crescer, você evoluir. Evoluir na vida, na estrutura da sua vida e espiritualmente falando também, tá? Então a família, ela vai ser uma fonte de bênçãos e uma fonte de testes, né? E tem outra coisa, como o Papa, ele é um arcano que é intermediador e ele fala, né? Ele é um intermediário entre o homem e o divino, ok? Ele também tem relação com fala, com não só com sacerdócio, mas também com magistério, né? Com trocar, com compartilhar. A gente estava acabando de falar de compartilhar. E aí o Papa na 4,
ele reforça para mim o fato de que vocês vão estar mais conservadores com relação ao que vocês vão compartilhar num geral. Então já é um conservadorismo dentro da 3 e dentro da 4. Não querer compartilhar com as pessoas da 3 e da 4 o que está acontecendo, tá? Vocês vão preferir até compartilhar com pessoas estranhas, mas compartilhar com as pessoas íntimas vai ser extremamente difícil, além do que vocês não vão querer. E aí fica um ponto de interrogação para cada um solucionar durante o ano, porque é a questão lá do 4 de ouros. Se você fala demais, você pode se prejudicar. Se você fala de menos, você pode ser mal visto. Como é que vai ser? O que está acontecendo que você não quer compartilhar? E aí, esse Papa com as de paus fala para mim que, por enquanto, né, a gente tem só até a casa 4, o que está mais pegando é a família. Família de origem ou a família que você criou. As questões familiares, elas estão mudando a forma de vocês estarem no mundo. Isso gera conflitos. Isso gera conflito de valor. Aí voltamos para o alto valor. O alto valor, ele tem que ser um grande questionamento, porque vocês vão precisar dele para caminhar durante o ano. Sem ele não vai dar para andar. Ao mesmo tempo, se vocês forem muito rígidos, também vai complicar. Em 2020, no geral, né? Quem tiver muita rigidez não vai, sabe, não vai conseguir tirar do ano tudo aquilo que tem para dar. O ano não vai favorecer a rigidez, ele vai favorecer a flexibilidade, tá? A gente tem uma energia, por exemplo, com ênfase em Capricórnio, né? Por exemplo, Saturno em Capricórnio tá lá. E ele tá lá em Capricórnio para fazer com que as pessoas revejam os seus posicionamentos no que diz respeito a poder, seja um poder micro ou macro. E mesmo sendo um planeta que é famoso pela sua rigidez, ele está vindo para quebrar regras e fazer novas regras, tá? Então, toda pessoa que se tornar inflexível a uma nova visão de regras, de uma certa forma a gente pode dizer que vocês estão escrevendo novas regras para vocês, novas regras de convivência até, tá? Só que essas novas regras de convivência, antes de mais nada, elas precisam respeitar vocês mesmos. Vocês têm que ser a pessoa mais importante da sua vida. Eu sei que eu tô falando o óbvio, que eu tô falando um clichê, mas tem uma necessidade de falar isso, porque eu acho que em algumas vezes do ano vocês vão esquecer. Tá? Vamos lá. A 5. O louco. E o 6 de ouros. Eu tava na expectativa de que a 5 fosse dar uma suavizada nisso. E realmente.
O louco é outra carta regente de 2020. É o 0 é o 22, tá? A casa 5 é uma casa excelente para ele estar. Que a casa 5 ela é uma casa de criatividade, de lazer, de abertura para a vida, de amor, de diversão, né? É uma casa que fala assim, sua vida não precisa ser tão séria, você não precisa ser tão sério o tempo todo. E o louco, ele tá bastante ambientado aqui, ok? Os afetos, e aí a gente pode botar namorados, namoradas, amigos, colegas e tal. E filhos também, porque é uma casa de filhos, tá? Os afetos, que vamos dizer que são aquelas pessoas que foram escolhidas para estar na tua vida, vamos tirar, é claro que familiares de sangue, né, particularmente os filhos, também podem estar nessa. Só que, por exemplo, os filhos são escolhidos para vir, né? Os filhos, eles são obras suas. Supostamente, né? Eu tô falando aqui de filhos desejados, né? O filho é alguém que você quis trazer para a existência, né? Então você o escolheu também, tá? Não é aquela pessoa que é familiar de sangue e aí eu tenho uma obrigação de gostar dessa pessoa. Não, a gente está falando dos afetos escolhidos aqui. Esses afetos, eles vão ser uma porta para muitas alegrias e muitas bênçãos em 2020, tá? Inclusive, eles vão estimular o lado mais altruísta de vocês. Por causa dessas pessoas, vocês vão estar dispostos a fazer grandes mudanças na vida. Enquanto que na casa 3 e na casa 4, vocês estão fechados, vocês estão fazendo revisões, vocês estão querendo ver o que acontece para depois falar alguma coisa. Vocês estão repensando posicionamentos e pessoas, né? Tá difícil nessas duas casas, né? Enquanto que aqui tá assim, na 5 tem um frescor, né? Tem um alívio, né? E uma permissão também, né? Uma permissão para viver a vida com mais jovialidade e esquecer as questões emocionais mais sérias que estão na 3 e na 4. Questões emocionais com irmãos, com primos, com amigos íntimos, com pai e mãe, família imediata, vizinhos e concorrentes, tá? Você pode até não identificar um problema emocional, literalmente falando. Pode ser uma outra questão, mas aí essa outra questão, ela traz à tona algo de emocional, ok? E enquanto tá assim, na 5 tem um convite. Olha só, veja que a vida, ela também pode ser leve. A vida, ela também pode ser bonita. A vida também pode ser poética. O louco, observem só, ele tá pronto para dar o salto no precipício e aí ele tem ali uma florzinha na mão, sabe? Ele tá apreciando as belezas da vida e dividindo, compartilhando as belezas da vida. Ou seja, que vocês não vão querer compartilhar na 3, vocês vão querer compartilhar na 5, tá? E se por algum acaso vocês perceberem que essa necessidade de resguardo, ela tá pegando vocês também na 5, fica o convite para vocês se abrirem para essas pessoas escolhidas, porque se essas pessoas foram escolhidas,
tem um motivo para elas estarem na sua vida, tem um propósito. Eu não estou falando de propósito, destino, algo maior, não. Vocês escolheram essas pessoas foram escolhidas a dedo. Então, por que que com elas não dá para compartilhar? É para compartilhar, é para dividir as alegrias. Então, toda alegria que você tiver, ela tem que ser dividida com alguém. Mesmo que seja uma alegria de fórum íntimo, que você viveu, você sozinho lá. Você viveu um momento feliz. Teve algum acontecimento que deixou você orgulhoso. Vai lá, liga para um amigo, liga para a namorada, para o namorado e fala sobre isso. Compartilha isso. Ah, você não sabe o que aconteceu comigo, tá? E também, evidente, né? A casa 5 tá fazendo um convite para que vocês saiam da concha, tá? Temos aqui paradoxos na mandala? Temos. E os paradoxos, eles são muito comuns de aparecerem nos mapas, né? Esse jogo que a gente está fazendo aqui, ele é um equivalente a uma revolução solar, tá? Todo mapa tem paradoxos. Como é que você lida com os paradoxos? Você tem que vivenciar as duas coisas. Não vai dar para escolher ou um ou outro. Você tem que viver as duas energias, tá? Vamos para 6 agora. Na casa 6, vocês tiraram a torre e o 3 de paus, tá? Aí já fica para mim mais evidente questão de saúde, porque aí a gente une o carro com a torre, né? É uma necessidade de se preservar, presente na 3 e na própria 1, porque o 9 de ouros também se preserva. A gente tem na 6 o 3 de paus, que é um convite para planejamento, tá? O que eu posso dizer, eu vou falar uma coisa meio forte, não me levem a mal, tá? Tomem cuidado com deslocamentos. Essas duas casas, elas estão apontando para acidente. Acidente de carro, especificamente, né? Mais especificamente. Tomem cuidado com qualquer impulsividade. Se você vai guiar um carro, ou se você está num carro que está sendo guiado por alguém, evitem qualquer tipo de irresponsabilidade, tá? Cinto de segurança, direção responsável, bebeu não dirija, todos esses cuidados. Esses cuidados precisam ser observados. Esses cuidados têm que ser observados por todos? Sim, mas aí isso tá em destaque aqui para vocês, tá? Tomem cuidado com os deslocamentos. E no caso de viagens, né, viagens longas de carro, né, o ideal é que essas viagens elas sejam planejadas com antecedência. Evita pegar carro num impulso, sabe? Ah, eu tô querendo chegar rápido no lugar tal, eu vou pegar carro à noite. Se você não tem hábito de fazer isso, sejam um pouco mais conservadores, tá? Com a energia dos carros. Ao guiarem carros ou estarem dentro de um carro com alguém e tal. Tem uma chamada para conservação, preservação da vida, tá? Tirando isso, eu estava falando aqui que quando o questionamento de alto valor
e do que você faz com isso, ele não consegue se transformar em algo concreto na sua vida, que isso pode começar a manifestar alguma coisa física, possivelmente dor de cabeça, tá? Dor de cabeça, preste atenção em dor de cabeça, pressão alta, tá? E qualquer atitude impensada, impulsiva, que possa subir frequência cardíaca e subir pressão, tá? Fiquem atentos a pressões na cabeça, ok? Agora, tirando esses alertas, né? Como a casa 6 ela é uma casa de rotina, e aí a gente inclui as rotinas de saúde e as rotinas de trabalho, por exemplo, certas, né? Certas não. Mudança na certa, né? Na casa 6, com essa torre aqui. Novos planos, novos horizontes, novos planejamentos no que diz respeito à saúde e trabalho, né? Saúde pode ser você investindo em movimento. De repente você está parado há muito tempo, de repente você está no sedentarismo há muitos anos, e aí você começa a sentir teu corpo chamando, né? Chamando atenção para a necessidade de se movimentar, tá? Movimentem-se, vocês não vão poder ficar parados esse ano. Então é uma movimentação literal. E no que diz respeito ao trabalho, surpresas. Surpresas à vista. Ah, que surpresas! Eu vou ser demitido? Não sei. Tô fazendo um jogo geral, né? Eu não posso falar de particularidades. Qualquer surpresa no que diz respeito ao trabalho. E aí a energia, como lidar com a energia da torre, certo? Como alcançar a mestria da torre através do 3 de paus, através de planejamento, e não somente planejamento, mas olhar para frente. Vocês vão precisar olhar longe, ok? Vocês vão precisar acessar uma energia de Sagitário. Eu tô muito curiosa com a 9 de vocês. Vocês vão precisar acessar Sagitário. Vocês vão ter que olhar mais além, né? E aí, no caso, acessar Sagitário, para muitos é difícil, porque aí é o signo oposto, tá? Mas o signo oposto, ele tem muitas lições. Então, vocês vão certamente precisar das lições de Sagitário. E aí eu já adianto, vão ter que olhar mais distante. Ousar, tá? Ousadia. Especialmente em trabalho. Em trabalho não vai dar para ficar no rema-rema, não. Aí entra na 3, julgamento. O que eu preciso olhar? Será que eu preciso estudar uma coisa diferente? Será que eu não estou precisando fazer um cursinho de extensão ali? Porque aí vai ser mais uma coisa que eu vou poder oferecer, mais um negócio que eu vou saber fazer? Olhar para frente. Expandir horizontes, né? A 7, estrela, e o 7 de ouros. Vamos lá. E a gente começa com as oposições, né? A 7 oposta a 1. Todo mundo fala que a casa 7 é a casa do casamento. A casa 7, ela não é só uma casa de casamento. Ela é uma casa de compromisso, tá? Eu gosto de dizer que ela é uma casa de compromisso e a casa do outro. Onde tiver relação com o outro e onde houver compromisso é 7, tá? Essa 7, ela também fala da concorrência, né? A concorrência que a gente estava falando lá na 3, ok? Então vamos lá, vamos por partes. Primeira coisa, aqueles que estiverem atrás de um compromisso, e aí vamos chamar compromisso casamento,
tem sim uma energia favorável na 7 para isso, ok? Inclusive, se a gente for olhar a 5, tem possibilidade de nesse ano você conhecer alguém para compromisso, né? Então, assim, precisa ter uma ousadia, né, para conhecer gente e uma vontade de querer dividir a vida, né, para encontrar alguém. Se você já tem alguém, ok, né? Se você já tem uma pessoa que, né, você já pensa num compromisso com essa pessoa, certo, ok. Mas se você não tem, né, ousadia para encontrar uma pessoa, né? Uma pessoa com quem compartilhar a vida, né? Tem que ter esse sentido. Tem também aqui um sentido de encontros predestinados, tá? Encontros predestinados. E me parece que vou inventar uma historinha para vocês entenderem. Você tem uma pessoa que você tem um compromisso. E aí você quer casar com ela. 2020 tem aquela energia assim, do pedido de casamento, né? Aí a pessoa aceitando. Aí vocês fazendo os primeiros planejamentos, mas vocês casam em 21. Entenderam? Sabe por quê? Porque o 7 de ouros, ele tem a espera de alguma coisa, sabe? Então, tipo, vocês encontram a pessoa aceita, começam a conversar as primeiras coisas. Como é que vai ser? A gente vai casar no civil, não vai, a gente vai juntar escovinha. Enfim, começa a ver as coisas, os detalhes, para concretizar no ano seguinte, tá? Eu não posso dizer que nenhum geminiano vai casar em 2020. Não posso dizer isso. Mas a energia preponderante é adiar. Não é que não vai haver o compromisso, mas isso vai ser adiado, tá? Por N motivos. Vamos lá. Casa 7 como relação com o outro, no geral. A gente volta a falar de alto valor, de consciência de alto valor. E aí a 7 está confirmando a 1. Você tem que ter a consciência do seu brilho e agir de acordo. Tudo que você for fazer em qualquer área da vida, qualquer passo que você for dar, tem que ser um passo para o seu valor, tem que ser um passo para o seu brilho. Ok? Vocês vão estar particularmente egoístas em 2020. Não tô vendo isso como algo ruim. Ok? Tipo assim, tem que estar. É o que eu tô entendendo. Mas isso não significa que vocês não possam querer compartilhar. Aí tem as pessoas lá da 5, os afetos. Os afetos são as pessoas que vão estar do lado de vocês, que vão estar ali para ouvir vocês. Com as outras pessoas no geral, dá para vocês serem mais um pouco egoístas. No sentido de pensar em si primeiro, tá? Não tô vendo problema com relação a isso, ok? Se formos olhar a casa 7 como concorrência, até mesmo como clientela, de novo, seu brilho. O que você pode fazer para se destacar, para brilhar mais? O que falta você fazer? Porque parece que está faltando alguma coisa. O que a concorrência faz que você não está fazendo? O que o cliente quer que você não está atendendo? Por aí. Abre-se aqui um espaço para conscientização. Essa conscientização, ela não vai vir imediatamente. Ela não vai vir pelo racional. Ela vai vir no dia a dia, na prática. Aliás, uma observação muito importante. Vocês ainda não tiraram nada de água
nem de espadas. Vocês só tiraram paus e ouros aqui. Paus e ouros, paus e ouros. Fogo e terra. Ainda não tiraram água e não tiraram ar. Não tiraram o seu elemento. Ok? O seu elemento, por enquanto, né? Ou seja, o racional, por enquanto, não vai dar resposta nenhuma. É até uma coisa atípica para vocês, tá? Mas vocês são testemunhas, eu não tirei uma carta de espadas ainda. A resposta para clientela e para concorrência vai estar na tua capacidade de trabalho, na tua capacidade de entrega. O que você consegue fazer, o que você consegue entregar. Aí ela dá uma resposta. Falta algo. O que é esse algo que tá faltando você entregar, tá? 8. A Imperatriz. E a Rainha de Copas. Primeira carta de Copas, né? Fui falar, né? A 8. Já vou explicar o que é a 8, mas deixa só eu falar uma percepção. A 8, ela vai ser um terreno para investimento, tá? A 8, ela é uma casa de investimentos. A 8, que é oposta a 2, ela está relacionada a todo aquele dinheiro que você não aguarda. É um dinheiro de justiça, de herança, de investimento, do cônjuge, da clientela, quando você é alguém autônomo, quando você é empresário, né? É sempre um dinheiro que você não sabe exatamente de onde vem. E aí eu falei lá na 2, né, que a energia da 2, ela tá flutuante, fluxo de caixa, né? A 8 vai ser um terreno mais estável, ok? E como a gente tem Imperatriz e Rainha de Copas, eu posso dizer com segurança que muitas geminianas, as mulheres, em 2020 vão fazer sim compromissos, casamentos com pessoas que representem para elas essa estabilidade. Não quer dizer, os homens não me levem a mal, não quer dizer que elas são interesseiras, não quer dizer que elas querem um homem para depender. Não. Elas estão criando uma casa, um ninho, né? Vocês vão procurar parceiros, inclusive, que tenham uma estabilidade. Vocês não vão estar afim de caras que... o cara não sabe de onde vem o dinheiro do supermercado. Ele não tem ideia ele não sabe como é que ele vai pagar o aluguel o mês que vem. Esse cara não vai servir, tá? Eu não posso dizer para todas, mas muitas geminianas vão trabalhar com essa cabeça assim, tá? Num ano, né, que a gente vai estar com a influência de Urano em Touro, né, isso parece bem razoável, tá? Eu não tô querendo colocar juízo de valor, dizer que tá certo ou que tá errado, né? Tô só apontando, tá?
Fora isso, né, falei uma particularidade. Fora isso, observem investimentos seguros, tá? Imóveis, ouro, prata, ok? Pensem assim, em que as pessoas de 500, 600 anos atrás investiam? Esses são os investimentos para 2020. Nada de bolsa, nada de Bitcoin, nada de qualquer coisa especulativa, qualquer coisa que você não sabe de onde vem, qualquer coisa que não tenha lastro, tá? A casa 8 de vocês, ela precisa estar regada, né? Ela precisa ser uma terra fértil. Até para vocês pensarem em dinheiro inesperado, é um dinheiro inesperado que tem um planejamento. Teve um pensamento anterior. Ah, eu vou botar um dinheiro aqui porque daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, tal e coisa. Tudo calculado, tudo pensado. E aí lembrem-se lá da 6, a casa da rotina, né, da necessidade de planejar. Ok? E aí essa necessidade de planejar, evidentemente ela se faz presente em todas as casas, mas aqui na 8 especificamente, tá? Também, né? Como na 6. Ok? A 9 que eu tô curiosa. A 9, vocês ficaram com eremita. E o 3 de espadas. Vamos lá. Essa casa aqui, né, em oposição a 3, primeira coisa, não é um ano muito aberto assim para vocês no que diz respeito à viagem internacional. Não tá bom para viagem internacional. Não é que seja proibido de vocês fazerem, mas vai depender do tema. Se essa viagem internacional for uma viagem assim, sei lá, vocês vão querer ir para os parques da Disney, não vai estar legal. Vocês vão querer fazer turismo, fazer compras, não vai estar legal. Só vão estar favorecidas as viagens que tenham a ver com conhecimento. Aí, eu quero fazer um intercâmbio. Eu quero fazer uma bolsa. Eu vou fazer pós-doc. Beleza. Tirando isso, não tá legal, tá? Não tá legal. Salvo exceções que tenham a ver com o seguinte, você ir visitar pessoas fora, pessoas que estão vivendo fora, pessoas da família, especialmente pessoas mais velhas, pessoas com quem vocês não falam há muito tempo, pessoas com quem vocês estão assim com relacionamento estremecido, aí dá pra ir. Fora isso, não tá legal. Não tá legal. Eu tava falando que vocês estão precisando da energia de Sagitário, né? No sentido de olhar longe, né? E aí o olhar longe não vai significar necessariamente território, mas olhar longe na cabeça, tá? E é a primeira carta de espadas que aparece, tá? E foi logo 3. E aí o 3 de espadas aqui me diz novamente que vocês não vão poder contar com a razão. A razão não vai estar disponível para vocês, vamos dizer assim. Não é que vocês vão jogar a razão no lixo, mas vocês vão usar outros conhecimentos durante o ano. Vocês vão acessar outras coisas. Vocês vão acessar pé no chão, vocês vão acessar intuição. Vocês vão acessar afeto, amor, sabe? Tudo isso antes do racional,
que é uma parada totalmente inédita para vocês, né? Aí, como é que dá para acessar a energia de Sagitário? Estudando. Então, é um ano bastante favorável para quem quiser expandir a cabeça nos estudos. E não necessariamente a ver com a carreira. Você pode até não estar pensando num estudo para carreira. De repente, para tua carreira, uma coisa mais rápida possa funcionar e funcionar até melhor. Mas que tal fazer um curso de filosofia? Que tal fazer um curso de artes? Que tal fazer um curso de espiritualidade, sei lá, alguma coisa na área de espiritualidade? E você pode até trabalhar nessas áreas, mas eu tô falando dessas áreas porque normalmente, né, como a maioria não trabalha com isso, então são áreas que a pessoa olha como se fosse uma distração. Na verdade, não é uma distração, tem uma necessidade aqui de acessar um conhecimento profundo, né, um conhecimento ocultista até, para vocês entenderem melhor a realidade e conseguir enxergar além. O intuito é enxergar além, tá? Então é um conhecimento qualquer, profundo, para fazer vocês enxergarem mais de longe. E aí tendo a ver com carreira ou não. Se tiver a ver com revisão de vida, sei lá, vamos pegar assim. Você vai estudar Kabbalah. Você vai estudar os segredos do universo. Aí você tá com os segredos do universo na mão. O que acontece com a pessoa? A pessoa enxerga mais longe, tá? É com essa vibe, né, que vocês trabalham a energia de Sagitário. Vamos lá, 10. A 10 é o seguinte, num mapa natal, a 10 ela é representante da missão de vida. O que a pessoa veio fazer, tá? É lógico que você tem que olhar o mapa inteiro, mas a 10 é a morada da missão, vamos dizer assim. Como a gente está fazendo uma leitura de um ano, eu não posso dizer que a 10 de vocês vai ter a ver com a missão. Ela vai ter a ver com como está a caminhada dentro da missão. É diferente, tá? Diabo. E o Ás de Ouros. Primeira coisa, né? Deveria estar divertida, tá? Vocês deveriam, né, estar... Depois vocês vão entender por que eu deveriam. Vocês deveriam estar sentindo que estão sim vivendo a sua missão e se divertindo horrores com ela e ganhando dinheiro com ela, tá? Só que pela mandala toda eu sinto que isso não é verdade para muitos, posso até dizer para a maioria. E aí tem um questionamento a ser feito. O que eu faço para ganhar dinheiro é o que eu considero a minha missão? É o que eu considero o meu propósito? Como é que você responde isso? Você sente prazer com o que você faz da vida? Você se diverte com o que você faz da vida? As horas que você passa no trabalho, elas são tão legais que você nem considera aquilo trabalho? A resposta para essa pergunta, né, vai dizer para você como é que tá a sua caminhada dentro da sua missão. Nem sempre, né, é importante esclarecer uma coisa, nem sempre propósito, missão de vida e carreira são a mesma coisa, tá? As pessoas confundem muito, né? E isso é uma herança, né? É um questionamento, inclusive, que está vindo muito pelas influências do coaching, tá? As pessoas, até em consulta particular, perguntam muito essa coisa de propósito e missão de vida. Só que nem sempre
é igual à carreira. A sua carreira, ela pode atuar pela missão de vida? Pode. E se for assim, maravilha, é o melhor dos mundos. Mas nem sempre a pessoa vai conseguir. A pessoa, ela precisa de uma coisa qualquer para que ela tenha dinheiro, tá? É um questionamento que é feito diversas vezes na vida, sim, e vocês vão fazer em 2020, tá? Então, perguntas. Eu sinto prazer com o que eu faço, eu me divirto com o que eu faço, eu ganho dinheiro com isso? Ou eu me divirto com uma coisa, só que eu acho que ela não pode me sustentar, eu acho que ela não vai se pagar. Será que eu posso fazer uma outra atividade e me sentir pleno com isso? São perguntas, tá? Como é o Ás de Ouros a chave para a mestria da energia do diabo, e a energia do diabo é super materialista, né? Tem a questão, eu ganho dinheiro com uma coisa que me deixa feliz, eu posso fazer essa mudança, já que a gente tem aí na 6 mudanças radicais de trabalho, né? Eu posso fazer essa mudança, eu posso planejar. Você pode, por exemplo, planejar e não dá tempo de fazer em 2020, ok, mas pelo menos planejou. Lembrem-se que mesmo sendo um ano veloz para vocês, muita coisa não vai dar tempo de fazer, tá? Não é por causa de algum problema, mas é simplesmente pelo tempo das coisas. 11. Justiça. E 4 de paus. Essa combinação aqui, ela me chama atenção para assuntos particulares. Vou falar de uma particularidade primeiro. Aqueles que têm ações, processos na justiça, ação, né? Processo, aqueles que têm processos na justiça em conjunto, né? Processos coletivos com um grupo de pessoas e processos na vara de família, né? Estão favorecidos, tá? Há um favorecimento aqui para um resultado a seu favor, ok? Agora vamos sair da particularidade. Como se trata de uma casa de grupos, qualquer tipo de grupo em que vocês possam estar inseridos, qualquer grupo mesmo, de assembleia de condomínio até grupo de WhatsApp, qualquer grupo, vocês de fato não vão estar muito afim de compartilhar, porque justiça e 4 de paus trazem para dentro, trazem para o íntimo, trazem para o entorno. Vocês só vão estar interessados nos afetos imediatos. Grupos muito dispersos, colegas, assim, grupos em que parece que você não tem uma identidade, vocês não vão estar interessados nisso. Por incrível que pareça, vocês não vão estar muito interessados em rede social. Vocês vão estar interessados em viver a vida como ela é, compartilhar com certas pessoas. Vocês vão voltar a fazer um troço que as pessoas não fazem mais. Vocês vão voltar a falar no telefone. Coisas que ninguém mais faz, né? Ninguém fala no telefone. Agora tudo é mensagem, enfim. É áudio de WhatsApp. Vocês vão querer pegar o telefone para falar com alguém, tá? Tem meio que um retorno a uma forma antiga de se comunicar. E uma forma antiga de estar perto do outro, de estar presente pro outro. Vocês vão querer muita presença,
tá? Eu não tô falando isso só com a 11, eu tô falando isso com a 11, mas tô falando já com o mapa inteiro, né? Que a gente tá praticamente terminando a mandala, né? Então, eu até poderia dizer, de repente, em grupos, vocês podem conhecer pessoas. Esquece isso. Vocês não vão estar afim disso, vocês vão estar muito num mundinho particular, tá? O seu mundinho e as pessoas, assim, seletas que foram convidadas para esse mundinho, e só. Casa 12, a morte e o rei de paus, ok? Forte essa combinação aqui para 12, tá? Como essa casa aqui é uma casa de espiritualidade e de inconsciente, é a casa de peixes, né? E como vocês receberam várias cartas de paus, fogo, que é o acesso à espiritualidade, é o acesso ao outro lado, eu posso dizer que o que vocês não vão se comunicar com grupos, vocês vão querer se comunicar com o outro lado. Vocês vão expandir consciência, né? O que vocês não vão expandir com pessoas, no sentido de fazer novas amizades e de expandir grupos, não sei o que, vocês vão querer com o outro lado. É quase como se vocês fossem procurar amigos do outro lado, amigos imaginários, entre aspas. Que vocês sabem que não são imaginários. Os guias, mentores, os antepassados, a ideia de morte, transformação, regeneração, se regenerar o tempo inteiro, se regenerar diariamente, tudo isso vai estar muito presente para vocês, tá? A comunicação com o outro lado. Comunicação com as pessoas que partiram, sim. Recentemente, que eu digo, né? Comunicação com os entes queridos que partiram recentemente, sim. Mas não só os que partiram recentemente, uma abertura maior para captar. Vocês vão querer desenvolver uma captação mediúnica, tá? Então, tudo que não vai ter de comunicação com o lado de cá, né? O lado de cá do véu, no sentido de troca com pessoas, né? E uma troca mais social, né? O que vocês não vão querer de social, vocês vão querer falar com o outro lado, tá? Eu acho legal, porque casa com o resto da mandala e, inclusive, o outro lado pode ter muita informação, assim, legal, boa para passar para vocês. Então, estejam com os canais abertos. Gêmeos tem a ver com todos os canais de conexão do corpo, né? Então, estejam com os canais, né, mais sutis abertos também. Para vocês receberem intuições, para vocês receberem comunicações. E isso ajudar, inclusive, na caminhada da vida no geral, no andamento da vida no geral, tá? E podemos dizer, evidentemente, que é um ano de profundas transformações para vocês, né? É um ano de profundas transformações para todo mundo, tá? Mas para vocês, especialmente. A gente tem julgamento, a gente tem torre, a gente tem morte, justiça, eremita, diabo, vários arcanos que chamam para uma
revisão da maneira de viver. Então, assim será, tá? Eu vou encerrando por aqui, agradeço aos geminianos que ficaram até o final. Feliz 2020 para todos, arro.